Tem gente que é nova aqui no canal, tem gente que é nova no Insta. Já sabe também que sempre que eu falo aí da filosofia Ubuntu, eu aproveito essa minha jornada na área de TI, não só para passar dicas de como você se dá bem com entrevista, como você se dá bem fora do Brasil, quais as certificações que estão estourando, não só aqui na Austrália, mas como Canadá, Portugal, Alemanha, Irlanda, porque são lugares que eu tenho contato, pessoas muito próximas que trabalharam comigo e a gente sempre se fala. Então são lugares que eu consigo passar hacks de como você ir para lá. E no Brasil também, né? A metade da minha carreira de TI foi feita fora do Brasil e metade no Brasil. Tá? As normas, tá? De cada tecnologia. Então, basicamente, a principal diferença do wireless e o wired e o wireless, não preciso nem falar, né? Um é cabo, o outro usa aí o espectro, a gente vai falar dele. Mas, de novo, focando em prova. Como eu falei, essa aula é focada na prova. Então, se liguem muito nisso. Isso aqui é uma questão de prova. Esse slide cai em 70% das provas que vocês vão fazer falando de wireless, tá? O 802.3, ele rege, é enorme, né? Embaixo dele tem inúmeras normas e ele rege tudo que é cabeado, né? Quando eu falo cabeado, incluo aí fibra ótica também, tá? E o 802.11, tudo que tem wireless, tá? Então tem inúmeras normas ali embaixo e wireless. Então anotem bem, isso aí é um fundamento bem básico, bem importante, não só para a prova, mas para a vida de vocês. Bom, eu vou deixar um slide aqui, tá gravado, vocês podem depois voltar aqui, né? Só para vocês terem uma ideia da lista, de como tá a lista de normas hoje da 802.11, que é o que a gente vai falar aqui, né? O wireless. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, hoje a gente está no 802.11ax, que é o famoso Wi-Fi 6, que é um termo polêmico também, que vou colocar aqui um slide sobre isso, que é a famosa pergunta: e aí, o wireless é full duplex ou half duplex? Responde aí, o que vocês acham aí? Full ou half? Bom, quem nunca ouviu falar do espectro, não sei, pelo menos da aula de física, né? Eu diria que o espectro, a forma mais fácil de mostrar para vocês, é que, imagine que você tem um lago, né? E aquele lago tá tranquilão ali, né? Então, imagine ele como sendo um espectro. Você tem ali um espectro chamado lago e ele tá tranquilo, não tem onda nenhuma, não tem barulho, a superfície está super estéril, né? Super calma. Se você arremessar uma pedra ali dentro, dependendo do peso, né, da massa dessa pedra, ela vai gerar uma oscilação dentro da água. E aquela oscilação a gente chama de aquelas ondulaçõezinhas que você tem quando você joga uma pedra ali dentro. Você bagunçou já o espectro que estava calminho ali do lago. O interessante é que com a evolução da tecnologia, o homem, né, conseguiu, vamos assim, organizar um pouquinho melhor esse lago. Então, assim, organizar um pouquinho melhor esse espectro. Então, ele é dividido hoje em diferentes frequências, ou seja, você pode gerar assim um pulso elétrico ali dentro com determinada potência e consequentemente você vai afetar aquele espectro menos ou mais, aí você vai gerar uma onda maior ou menor, a gente vai falar daqui a pouco aqui, e aí consequentemente você pode enviar mais dados ou menos dados, mas existem agora regras, você tem que seguir essas regras. Então a gente tem hoje aí dentro do que a gente chama de espectro as seguintes regras. A gente vai trabalhar em cima dessa faixinha azul aqui, que é o Wireless Network trabalha, que vai do 1 até o 100 ali, GHz, tá vendo? E a gente vai falar aqui hoje só do 2.4 e do 5 GHz, que são faixas que não são licenciadas, você não precisa pagar uma licença. Então, quando perguntarem para você o que é o ISM, né, tá dentro, é um pedacinho dessa faixinha azul que está aqui no meio. Então, a ideia no início foi para pesquisas, né, e depois acabou se tornando comercial. E então isso aí eles chamam de ISM. Deixa eu só colocar aqui. Como é que as ondas se propagam dentro desse espectro, né? Eu, de novo falando daquele meu exemplo lá do lago, como é que eu faço esse meu espectro ser trabalhado? E depois, consequentemente, como é que eu transmito informação aí dentro desse espectro, tá? Dependendo da potência ou da força, vamos assim,
que você vai gerar, a gente vai entrar aqui daqui a pouquinho, que consequentemente vai passar pelo cabo dentro do seu access point interno, né? O seu circuito do access point interno vai sair pela sua antena. E voltando aqui, como é que descobriram, então, como é que a gente consegue então, usar essas ondas para enviar dados? Eu quero saber de bit 1 e 0, né? Bem legal, Diego, bonito, entendi a sua comparação com o lago e a nossa atmosfera aqui. A pedra do lago é a antena do access point, né? Basicamente isso, que vai gerar aí aquela oscilação dentro do espectro, a onda. Mas como é que a gente carrega bit 0 e 1? Dentro desse formato de onda, que a gente já falou aqui que ele nunca vai mudar, ele sempre vai ter esse formato, a gente tem alguns princípios básicos. O primeiro é chamado de ciclo. O ciclo é quando o campo eletromagnético começou a ser gerado e essa onda começou a se formar. Então você tem aqui nesse ponto 1 aqui, vamos chamar de o início de um ciclo, e quando ele a gente chama de 360 graus, quando ele termina o ciclo dele todinho, onde ele vai, né, alcança o pico da onda, desce, alcança o pico negativo aqui da onda e sobe. Quando ele chegou aqui, a gente fala que ele formou os 360 graus dentro desse formato aí, né, desse padrão. Esse trechinho aqui, né, é chamado de ciclo. E aí começa a ideia de transmissão de dados em cima de um campo eletromagnético. Se eu tenho dentro de um segundo, a gente vai falar porque nossos processadores aí do Access Point, computador, trabalham também com o mesmo conceito, né, de processamento de ciclos por segundo. A gente consegue colocar bits 1 e 0 dentro desse período. Mas como é que eu vou carregar isso? A gente vai entrar daqui a pouco em outra história que é chamada modulação. Mas como é que os caras conseguiriam se ligar, a sacar que dava para carregar a informação aí? Se dentro de um segundo, aqui nesse exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho o ciclo, tenho aqui esse primeiro ciclo, que é essa primeira 360 graus, essa primeira onda completa. Aí eu tenho esse segundo ciclo aqui, ó, até aqui, e eu tenho esse terceiro ciclo aqui, tá? E eu tenho um quarto ciclo. Então, nessa imagem, eu tenho 4 ciclos, não, porque eu tenho 4, vamos assim, pontinhos desses aqui, ó, onde ele começa e ele termina aqui, termina. Então, eu tenho 4 ciclos dentro de um período de 1 segundo. E aí, o que acontece? Bom, deu-se o nome, isso dentro da física, de frequência, porque é o número de ciclos que você consegue carregar dentro de um segundo. Eu posso mudar isso? Posso, dependendo do tamanho da pedra que eu taquei lá no lago, da força que eu taquei, qual a força que eu usei para atacar aquela pedra. Eu posso gerar diferentes frequências. Eu posso mudar isso, né? Então, quando falarem para você de frequência, lembrem que frequência é o número de ciclos, esses pedacinhos que eu mostrei aqui para você, dentro de um segundo, dentro de um período de 1 segundo. Se você coloca um espectrômetro lá e começa a enxergar as ondas, você consegue ver esses ciclos acontecerem. Se você tem então dentro aqui nesse nosso caso 4 ciclos dentro de um período de 1 segundo, isso é chamado de, a gente pode falar que a gente aplicou 4 Hz aí para ter isso. A gente tem 4 Hz, porque desculpa, para você produzir um ciclo dentro desse nosso exemplo aqui, você precisou de 1 Hz, tá? Então a gente já vai falar aqui daqui a pouco, inclusive, para lembrar a galera Hertz, talvez a galera não vai lembrar o watts, o miliwatts, tá? Então tá aqui, ó. Outra coisa interessante, isso também é questão de prova aí, né? Eu vou muito falar nisso porque aqui não é um aulão só de wireless, é um aulão focado para a prova 200, 301. Eles pendem muito nas provas, eu tenho visto essa questão. Baixas frequências alcançam maiores distâncias. Altas frequências alcançam menores distâncias. Então, assim, se eu tivesse um padrão de onda, isso aqui é um ciclo, né? Aí agora vai começar o outro ciclo. Né? E aqui um outro ciclo. Fiz questão de mudar aqui, tentar quebrar um pouquinho para vocês entenderem onde começa e onde termina cada ciclo, né? Se eu tivesse esse padrão aqui e tivesse esse outro padrão aqui, é diferente. O sinal que está sendo emitido em cima, ele tem um alcance menor do que o sinal que está sendo emitido aqui embaixo. Eu poderia falar que isso aqui é uma onda de FM.
E esse daqui é uma onda de AM. Tá? As ondas do rádio aí que a gente ouve, a AM, ela tem uma frequência maior, ela tem essa onda, né, mais gordinha, vamos dizer assim. A galera que surfa é uma onda gordinha. A onda de uma frequência mais alta é uma onda mais cavada, a galera do surf. Então, uma onda a mais alta. Então, essa frequência mais alta vai alcançar distâncias menores. As frequências maiores, né, as frequências mais baixas frequências alcançam maiores distâncias. Então, baixas frequências alcançam maiores distâncias. Altas frequências alcançam distâncias menores. Por isso que o 5 GB alcança uma distância menor que o 2.4, porque o 5 GB tem uma frequência maior. Tá bom? Essa ondinha aqui, a primeira, poderia chamar ela de AM, e a de baixo aqui FM. Tá? Então a primeira vai alcançar uma distância muito maior. Então aqui eu poderia dizer, já fica aí a dica. Um exemplo poderia ser a 2.4 e aqui embaixo seria 5 GB. Tá? Outra coisa dentro do conceito básico de wireless, né, são as larguras de banda. E ela é medida pelas cristas, pelo pico. Então o sinal que é gerado dentro de um rádio, um transmissor, né, internamente ele vai pela antena, alcança a antena e aí a famosa pedra no lago. E aí, dependendo da força que você está emitindo ali, ele vai gerar uma onda com uma determinada frequência, uma determinada largura consequentemente uma largura de onda diferente. Então esse movimento de elétrons que geram o campo eletromagnético, de novo, que forma as ondas. Tá? Isso é muito importante, pessoal. Muita gente se confunde. Agora a gente vai entrar mais já falando de canais. Por que canais? Porque, de novo, a gente já descobriu como é que lá no passado, né? A gente descobriu como é que a gente atacava o lago, ou seja, o nosso espectro, como é que a gente media a onda. Ainda não falei para vocês como é que passa a informação dentro dessa onda, né? Como é que eu uso essa onda para carregar os bits 1 e 0, né? A gente vai falar aí um pouquinho de modulação, mas antes disso, de falar de modulação, a linguagem, o algoritmo que eu vou usar para fazer o uso dessas ondas, eu tenho que falar dos canais. O que acontece? Dentro daquelas ondas que são geradas, a galera criou canais, né? Porque o pessoal percebeu que o lago é o mesmo para todo mundo. Se você atacar uma pedra ali e tentar usar aquelas ondinhas que são geradas com a pedra para enviar uma informação, mas do cara do teu lado atacou uma pedra do lado da sua pedra e gerou uma ondinha também, isso gera interferência. Então a informação não chega em lugar nenhum. Você queria que aquela onda chegasse do outro lado do lago lá e carregasse uma informação na pontinha daquela onda que aquela pedra gerou, a informação não vai chegar lá, porque o cara do seu lado atacou uma pedra do lado que formou uma onda no mesmo formato que a sua, com a mesma amplitude, com a mesma frequência, e a gente chama isso de ruído. E, consequentemente, quem estiver do outro lado não vai receber a informação, ou se receber não vai entender, porque ela chegou com muito ruído. Então o que a galera pensou? Pô, vamos tentar organizar isso aqui pelo menos, né? A gente pode criar dentro dessa nossa, vamos dizer assim, dessa estrutura de frequência e de mudança do espectro, ou mexer dentro do espectro, a gente pode criar, então, o que já falamos aí das frequências. Então as frequências são divididas, que eu já falei lá também, por pedacinhos do espectro. Então eu não posso mexer na sua. Então se eu atacar uma pedra grande, né, vamos dizer assim, que é o nosso 5 GB, 5 GHz, e com determinada força no lago, ele vai gerar uma onda, e aquela onda tem um padrão, e aquele padrão é colocado dentro de uma norma lá no I3E, e todo mundo que quiser transferir uma mensagem de um lado para o outro do lago, usando aquele padrão de onda, vai ter que usar aquela pedra, vai ter que atacar a pedra naquela potência, com aquela força, e ela vai chegar, a informação vai chegar do outro lado. Porém, outra pessoa poderia vir com a mesma pedra, com a mesma potência, né, e atrapalhar a tua vida. Então, além de ter essa definição de frequências dentro do espectro, eles definiram também canais dentro das frequências. Ficou uma subdivisão daí dessa organização toda aí pra gente não gerar ruído, pra gente poder emitir a informação. E aí o que aconteceu? Dentro do espectro, dentro do canal, da frequência,
eles dividiram isso em canais. Então você vai olhar, na verdade, o espectro lá. Vocês lembram no canal, no slide anterior eu falo lá que, por exemplo, o espectro vai de 1 até 100 gigas, né? O espectro que a gente fala de micro-ondas, que a gente trabalha aqui com wireless, mas a gente só usa hoje no mercado o 2.4, mercado que eu falo mais corporativo, mercado não licenciado, né? O 2.4 e o 5 GB. O 2.4, o espectro de 2.4, quando foi dividido, ele foi dividido assim, ó, as unidades que eu falei aí. Opa, meu, tá? Esse padrão aqui, né? Isso aqui eu chamo de ciclo e aqui foi aplicado 1 Hz. Ah, mas tem vários. Quando eu olho no espectrômetro, porque foi aplicado mais que 1 Hz, kHz, megahertz ou gigahertz, que é o que a gente trabalha hoje na nossa casa, no nosso trabalho. Bom, falando de topologia, a gente tem aqui então o básico do básico é o que a gente tinha antigamente de um cabo ligando um computador ao outro, né? A gente fazia antigamente aí uma gambiarra, pegava um computador e ligava um no outro usando um cabo. É o mesmo conceito aqui. A gente chama isso de ad hoc. Uma coisa interessante também, agora falando de regulatório também, de novo, aquela dica quando vocês forem comprar equipamento, cuidado que isso também entra na questão das provas aí, o cara fala de domínio regulatório. No CCIE caiu, tá? Nesse nível de qual país, né? Eu nem lembro mais, mas no CCNA não vai cair isso, não vai te pedir isso. Tá, esse é um computador emitindo, né? O A enviando para B e B enviando para A, então a gente chama isso de ad hoc ou IBSS, mas eu já coloquei aqui também na frente para vocês terem guardado. O próximo entra de novo aí nessa terminologia que a I3E usa. E a Cisco vai pedir isso na prova também, tá? Ele chama de essa primeira topologia aqui do lado esquerdo a gente chama de BSS, tá? Essa daqui. O BSS vem de Basic Service Set. É quando você tem um access point ligado a lugar nenhum, a nada. Mas para que isso, Diego? Imagine que antigamente você tinha um hub, né, ligado ali na sua empresa e esses computadores poderiam trocar informação do tipo mandar imprimir alguma coisa. Tá? Você tinha uma impressora ligada num desses computadores aqui, por exemplo, e aí você queria que essa impressora estivesse em rede, mas não tinha cabeamento ali naquele escritório. Você usa um access point, configura o que a gente chama de SSID, ou seja, o nome da tua rede, né? Desculpa. Aqui é o Service Set Identification. E dentro do I3E, ele chama isso de BSS. Tá? Aqui, ele chama isso de Basic Service Set. Não tem internet aqui ligada, tá, pessoal? Cuidado com essa pegadinha aí. Tá? Não tem nada. Só para algum computador compartilhar aí uma impressora, por exemplo. Então esse é um exemplo chamado BSS, Basic Service Set. O próximo exemplo já entra no que a gente usa em casa, que é o do lado direito aqui. Esse exemplo é chamado de Distributed BSS, BSS distribuído. Tá. O que mudou aqui? Mudou que eu peguei um cabo, aí entra o cabo na história, e liguei ele a um roteador, a um switch, e aqui liguei a internet, por exemplo. Tá? Por que chamar de internet? Certo? Então, a diferença do BSS para o DBSS, falando de isso aí, nomenclatura I3E, é que o DBSS tem um cabo ligado no seu access point e aí você pode carregar, né, essa informação, trazer informação da internet ou de uma outra rede para a sua rede interna ali. Tá? O conceito de SSID continua. Uma dúvida aproveitando aqui. O que é o BSSID? Isso é bem importante. Quando você, falando de rede, para quem está estudando para o CCNA, quando você olha num switch lá, você vai, para quem já estudou a partir de switch, você tem lá você tem o MAC address daquela porta. Cada porta do switch tem um MAC address, tá? Para o access point, ele só tem um MAC address para cada rádio, além do seu MAC address da porta física, lógico. Nesse caso aqui do DBSS, eu tenho minha porta física também tem um MAC address. Mas como é que funciona no caso do wireless? Cada computadorzinho desse aqui vai achar um MAC address? Não, porque o access point não tem várias portas como tem o switch. Ele tem uma antena, ou seja, um rádio.
Então, logo, todos esses computadores aqui embaixo vão enxergar apenas um MAC address, tá? Um MAC address, que é aquele MAC address que está ali em cima, do lado direito, esse MAC address aqui, ó. Ele é chamado de BSSID. Por quê? É ele que vai fazer a brincadeira do mundo Ethernet acontecer, aquela questão do ARP, aquela questão da... É esse MAC address que o nosso computador usa para se comunicar com o Access Point. Criar a tabela, a ARP, essa história toda, é esse cara aí, né? Mas, de novo, estou falando de Layer 2, tá, pessoal? Layer 2. Eu falei ARP aqui, eu posso confundir vocês. Quando está falando de tabela ARP, você já está envolvendo nível 3. Não, volta um pouquinho aqui. Quando eu estou falando de Layer 2, quando eu me associar a um Access Point, a minha conexão de nível 2, como se eu tivesse colocado um cabo ali, vai aparecer para mim a minha troca de informação, que a gente faz, toda a rede wireless tem uma autenticação, né? Essa troca de protocolo, até eu ter meu link fechado entre o Access Point e o meu rádio do meu laptop, do meu celular, ele usa esse MAC address daqui, do rádio, vamos dizer assim, o MAC address da antena, né? Na antena não tem MAC address, tá, galera? Só para vocês entenderem que o rádio fisicamente está ligado lá com a antena que vai gerar as ondas eletromagnéticas. Então, quem tem o MAC address é esse rádio que está lá dentro do Access Point. O Access Point, então, tem um MAC address por rádio. E se você tiver dois rádios, por exemplo, tem MAC address, tem Access Point, né, em casa todo mundo deve ter isso, que ele fala 2.4 GHz e também fala 5 GHz. Então você tem um único Access Point podendo trabalhar em duas frequências diferentes. Então cada rádio daquele vai ter um MAC address, tá bom? Outro modelo do DSS, do DBSS, que é muito usado em empresa, não mudou nada, continua sendo um Distributed BSS, né? Um BSS distribuído, uma Basic Service Set distribuída. A única diferença é que entrou aí um cabo ligando aqui o Access Point até um switch ou um roteador na nossa casa, mas você tem o conceito de VLANs. Esse desenho aqui não são três, eu posso até que ser, a gente pode considerar 3 Access Points, mas aqui não é bem assim. Ele quis falar, porque se vocês notarem, para quem já estudou isso aqui, ele está falando de trunk. Então, isso aqui, na real, é um Access Point só, né? E ele está recebendo VLANs. E aí, quando essas VLANs entram aqui dentro, elas vêm tagueadas, né? Vem com uma flagzinha, ele distribui ela por VLANs, através, cada VLAN vai estar associada a um SSID. Então eu posso fazer essa brincadeirinha de pegar o Access Point que suporta, né? O Access Point tem que suportar essa tecnologia, a chamada 802.1Q, e aí eu posso transferir essa VLAN através da minha rede wireless. Cada SSID, cada rede wireless, quando você vai na tua casa ou na empresa, você deve ter lá a wireless corporativa. Então aquele nome pode estar associado ali à rede amarela. Aí você teria um outro, rede guest, estaria associado à rede vermelha aqui. E aí você teria um outro, diretoria, poderia estar associado à rede azul. Cada uma tem a sua VLAN, cada um tem o seu SSID. Tá? Ah, mas e o BSSID, Diego? Mentiroso, você falou que era um só por rádio, agora tem 3 ali apareceram. Lá, não. Aí o que acontece aqui, ele cria um MAC address virtual. Nesse caso, tá, pessoal? Quando você tem usando o VLAN, o Access Point continua tendo só um MAC address no rádio. E notem que o MAC address tem quase o mesmo, né? Ele tem só muda o final, ó, tá vendo aqui? Tá? Então, o que acontece é que para cada VLAN, ele vai gerar um MAC address virtual para ele não se perder, para ele saber qual é quando volta o tráfego, que tag de VLAN que ele vai pôr e lá para cima no switch que MAC address que vai aparecer. Então é uma sacada que os caras criaram aí. Aqui já ficando muito mais perto do que a gente vê no dia a dia, que é o Extended Service Set. Nada mais é que um DBSS duplicado, triplicado, quadriplicado. Você vai colocando Access Points ali, esses Access Points vão sendo ligados ao seu switch e ele vai gerando essas células de cobertura aqui. Aqui, ó, tá vendo? A gente posso inclusive usar aqui ele não mostra, mas posso usar o slide anterior e trazer várias VLANs para cada um desses lados, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. Posso trazer também aquele conceito de VLANs e cada VLAN
ser associada a um BSSID, que geraria um ciclo, aqui uma rodinha dessa aqui diferente. O único problema daquela questão da VLAN, pessoal, voltando aqui um slide, não é um problema, né? A gente tem que saber que existe e saber como lidar. É que aqui eu estou falando de VLAN, mas se eu for para o nível 1 e falar de radiofrequência, tá todo essa rede aqui, né? Ou essa rede aqui, ou essa rede aqui embaixo. Opa, todas estarão usando o mesmo espectro e a mesma frequência, né? Então eu tenho que tomar cuidado, que eu vou ter que saber lidar com a famosa interferência. Isso aqui tudo aqui, ó, esse conjunto todinho é um único access point. Então ele vai estar emitindo em 2.4. Então não interessa que eu estou gerando a rede para minha diretoria, rede para o guest, rede, está tudo no mesmo espectro. Eu tenho que tomar cuidado, porque é um único AP, tá? E esse AP só pode trabalhar com um único canal. Então, se eu estiver usando o canal 1, tá todo mundo aí usando o mesmo canal. Então, tem que tomar cuidado com isso. A galera pensa assim, eu vou criar vou colocar um access point, vou atender 100 pessoas. 20 pessoas estão no departamento financeiro, 20 pessoas estão da diretoria, 20 pessoas, vai dividindo, então, possíveis guests aí por dia, 20. Então, eu vou dividir tudo por rede. Tá, mas se todo mundo estiver usando o wireless na mesma hora, no mesmo milissegundo ali, tua rede pode não funcionar bem. Então você tem que tomar cuidado. O que você tem que fazer para resolver isso? Instalar outro access point. Tá? Não tem jeito. Não é porque eu estou dividindo a rede aqui em SSIDs diferentes que eu vou resolver o meu problema de espectro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cuidado. Tá? O espectro você tem que olhar, porque você vai ter muita gente, vai ter mais interferência, mais gente atacando pedra no seu lago, então você tem que talvez colocar um outro access point num outro canal, num outro cantinho do lago lá que ninguém está lá trabalhando. Tá bom? Então voltando aqui à questão do Extended, né? Falando aí que tá isso também a questão de prova, o Extended Service Set nada mais é que dois Distributed Service Set, Basic Service Set, né, DBSS, junto. A sacada aqui, que o legal, é que se você distribuir no Access Point 1, isso aí é inerente da tecnologia, tá? Não precisa configurar nada. Se você distribuir aqui nesse lado, no meu Access Point do lado esquerdo, que é a P1, o BSSID, aqui ele colocou o MAC, mas não, lá embaixo está o nome, My Word. E se você fizer a mesma coisa do lado direito, distribuir o My Word, você tem o famoso roaming. O roaming acontece. Você consegue sair de uma célula e ir para outra e se conectar. Porém, a galera acha que não tem queda. Tem queda. Existe uma renovação. Existe uma. Falando de nível 2, perdão, nível 1 e 2, né? Falando de como eu estou desconectando o meu cabo do switch e ligando ele numa outra porta do switch, se eu fosse falar de cabo. Então a galera fala, não tem queda, o roaming é 100%. Não, nesse caso aqui, existem tecnologias para mitigar isso aí, para você nem sentir zero perda, existem. Eu não vou falar isso hoje, não cai no CCNA, mas quando você está fazendo esse roaming aqui, você está trocando, seu sinal vai ficando fraco, vai ficando fraco. A tecnologia, o próprio 802.11 tem isso como mecanismo, e ele vai falar, o sinal está ficando fraco, começa a achar outro sinal. Se ele achar outro sinal dentro da mesma frequência e que esteja mandando o mesmo SSID, melhor ainda. Ele fala, opa, eu peguei um sinal mais forte emitindo o mesmo SSID, então eu vou fazer o que a gente chama de o roaming, né? Desculpa. Eu vou fazer a troca, né, do access point da esquerda para o access point da direita. Ainda tem as topologias, tá? Para a gente começar a fechar. Dentro das topologias, aqui a gente está acabando a parte de topologia. Algumas outras topologias que vocês vão ver nos exames e na vida real, né? O repetidor, né, é quando você pega realmente, falando de nível 1 e nível 2 também, o repetidor que você pode colocar. Quando eu falo nível 2, isso é uma coisa que dá muita confusão. Quando você fala de nível 2 em wireless, tem que lembrar que a gente tem que ter uma segurança em nível 2 em wireless que a gente não precisa ter no wired, no cabeado. Então, o 802.11 se preocupou nisso. Então, você tem uma fase de associação ali, que inclusive você pode deixar ela mais segura ainda implantando o 802.11
1x, por exemplo, ou simplesmente uma senha, né, que é o mais comum, é o famoso PSK, o Pre-Shared Key, para fechar um nível 2. É muito louco isso, né? A gente não tinha essa preocupação no cabo. Quando você está falando de repetidor ou de bridge, que a gente tem aqui do lado, do lado esquerdo e direito, você pode colocar autenticação de nível 2 nesse ambiente, porque é para deixar ele mais seguro, para não vir uma outra bridge se conectar com você, ou não vir um outro repetidor e começar a repetir tua rede. Então você pode colocar uma autenticação aí de nível 2, que aí geralmente é uma PSK, uma simples chave, né? Ou você pode ir num nível maior e colocar, inclusive, 802.1x, baseado num Radiance, por exemplo, tá? Mesh, aí vocês perguntaram sobre Mesh. O Mesh, pessoal, é uma coisa muito doida. O Mesh é uma bridge, né, são várias bridges, na real, basicamente, a rede Mesh são várias bridges se falando em full mesh, ou partial mesh, né, e você consegue criar aí uma célula de cobertura sem precisar de um switch ligando esses access points, que é o que a gente fazia ali no DBSS. Então você não tem mais o DBSS. O mesh, na verdade, é um DBSS sem o D, né? Sem o que o D do DBSS é o switch. Então você não tem mais ele. Então, isso é uma rede mesh. Basicamente é isso, tá? A tecnologia, eu acho fantástico. Né? Eu vou desenhar aqui bem simples para vocês terem uma ideia, tá? Então você tem aqui, hoje, você tem aqui... Opa, peraí que eu... Cadê minha caneta? Vocês têm aqui um switch, né? Eu sou horrível para desenhar com essa canetinha aqui ainda. E aqui você tem um access point, ligado com eles, o access point 1 e o access point 2. Estou usando até o mouse agora, porque aquela caneta ali eu desisti. A gestão de interferência entre esses dois access points agora é feita por um terceiro cara que está aqui do lado do switch, conectado ao switch também, que é chamado de Wireless LAN Controller, o WLC. Esse cara, ele usa um protocolo chamado CAP-WAP, para fazer um túnel, como se fosse um túnel Layer 2 mesmo, Layer 2 na real, perdão, Layer 2 não, desculpa, foi falando besteira, um túnel Layer 3, né, como se fosse um túnel Layer 2, assim, como se fosse um cabo entre eles, desculpa aí. Layer 3, ele usa UDP para fazer isso, ele fecha como se fosse uma VPN, é isso que eu queria dizer, ele fecha como se fosse uma VPN com cada access point. O controlador tem uma VPN fechada com cada access point, é assim que funciona. É uma VPN, é uma analogia para vocês entenderem, né? Ele trabalha em cima de UDP, então seria uma VPN em cima de UDP, para vocês verem como é uma analogia, tá? E é um tubo, é um canal onde ele passa todas as informações para aquele access point, ele tem acesso direto àqueles access points, aquele access point, e é só gerenciamento. Tá, mas e o tráfego dos usuários passa por onde? Também por essa, entre aspas, VPN, por esse tubo. Eles chamam de o canal CAP-WAP, esse canal de comunicação, canal de gerenciamento que é gerado entre o controlador e cada access point. Você tem um canalzinho desse aí. Então, toda a parte de gestão de RF, a quanto de interferência o access point 1 aqui está mandando para o 2. Antigamente tinha um protocolo que os dois access points se falavam, hoje não tem mais, você usa esses túneis que são criados entre o access point e o controlador, você usa esses túneis, quando eu falo access point, usa esses túneis para avisar o access point que você está recebendo muita interferência no canal 1, por exemplo. Você avisa o controlador, né? O access point avisa o controlador. O controlador, por sua vez, vai olhar aquilo e vai falar: é bastante interferência, mas não vou mudar você de canal, porque baseado na informação que o access point 2 mandou, se eu mudar você de canal para um canal diferente, vai ficar pior. Então, toda essa inteligência é feita hoje no controlador. E existe mas não é inseguro, porque eu estou vendo toda a informação da galera, Diego. Como o VPN é seguro, por quê? Porque é criptografada, né? Então esse canal também é seguro porque ele é criptografado. Ele usa um outro protocolo, não é IPsec, por exemplo, ele usa o DTLS. Quando eu falo assim, galera, anotem isso aí, vocês estão para fazer prova, que tudo que eu coloco assim, eu falo, anotem, é porque realmente vai cair. Ou tem uma grande possibilidade de cair, tá? Porque aqui é o CAP-WAP, para que ele serve, e o DTLS
é a camada de, mas assim, é a parte de segurança, é a encriptação desses dados dentro do túnel CAP-WAP. Basicamente é assim que funciona o controlador wireless hoje. Aí toda aquela ideia nossa de roaming, os problemas de roaming, mudou, acabou tudo, porque quem toma conta da rede é o controlador. O controlador vai no nível do usuário agora, pega o RSSI, que eu já falei do usuário, e vê que o RSSI desse usuário que está aqui no AP1 está muito baixo, né? Então ele vai, o próprio controlador pode mandar uma informação aqui para o usuário direto, através do CAP-WAP, lógico, né, do túnel, falando, cara, sai daí e vai para o outro access point, que o outro access point está melhor. Então eu não preciso mais desconectar, aquele que eu falei com o Alexandre, o desconectar, mandar o access point desconectar o usuário. Eu não preciso mais fazer isso. Eu posso falar para o usuário sair dali e conectar em outro AP. Tá? Nada? Pô, foi longa, hein? Caramba, eu gosto, eu me empolgo, mas foi longa, valeu. Mas é o que eu falei, a gente cobriu muita coisa, conseguiu cobrir todo o material, exceto a parte de segurança, talvez aí que uns 5 slides a gente mataria. Tá bom? Obrigado, galera. Força, fé, foco pra todo mundo aí. Espero que vocês tenham curtido. A live vai ficar salva aqui no YouTube, tá bom? Obrigado mesmo, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus.